Vocês estão conseguindo visualizar bem essa imagem? Sim. Beleza, Sim. obrigado, Alex e Omar e Pedro. Vamos começar, então. Primeiramente, pedir desculpa, né, por eu não ter conseguido ir na faculdade e a gente ter que fazer essa aula online, mas eu já expliquei os motivos e eu acho que é a melhor forma, né? Eu estou com a garganta muito ruim, muito gripado, espero que seja gripe, mas eu estou desde sexta-feira passada com essa gripe, e o frio ajudou a tornar ela mais dura, né? Então, eu vou gravar para aqueles que não conseguiram acompanhar. Hoje, a gente vai finalizar essa discussão do texto do Riesing, que é um texto pequeno, de 9 páginas apenas, que está lá no livro Jorn Riesing e o Ensino de História, organizado pela Maria Auxiliadora Schmidt e o Estevão, intitulado Experiência, Interpretação, Orientação, as 3 dimensões da aprendizagem histórica. Esse texto, não sei se vocês conseguiram ler, mas ele, ainda que seja muito pequeno, ele sintetiza a essência do conceito de aprendizagem histórica que o Riesing trabalha, né, no texto, no capítulo 2 do livro História Viva, que nós lemos, né? Então, ele meio que sintetiza a discussão, e eu entendo também que ele apresenta uma espécie de fechamento para a discussão dos textos que nós fizemos na disciplina. Então, os 2 primeiros textos do Estevão, né, o Conhecimento Histórico e sua Rede Fatorial e Veritas Filias Tempore, né, a distinção entre teoria da história e filosofia da história, eles dialogam sobre o que é o conhecimento histórico produzido cientificamente, quais são as suas características, ou seja, como ele é produzido. E o texto do Riesing, ele demonstra como que esse conhecimento ele tem que se orientar a partir de uma perspectiva epistemológica que conceba o lugar da teoria, da metodologia e também da didática da história como um elemento dessa ciência histórica. Então, a didática da história, da forma como o Riesing trabalha, ela encerra um ciclo, né, que permite completar a matriz disciplinar dele, né, que é o conhecimento que nasce de carências de orientação, de interesses do mundo humano, que são trabalhados teoricamente, metodologicamente, que são expostos por meio de formas consideradas adequadas pela comunidade dos historiadores de apresentação, e que devem retornar para essa sociedade como forma de aprendizado, como forma de um conhecimento que possa contribuir para o esclarecimento e a qualificação do entendimento humano sobre a constituição histórica do mundo humano. Então, encerraria aí, de forma cíclica, o desenvolvimento desse conhecimento que nasce de uma carência humana e que retorna como uma resposta para produzir orientação e sentido para que os indivíduos, no presente, consigam agir de uma forma coerente com a interpretação e o conhecimento que eles produzem do passado. Isso seria o ciclo perfeito do desenvolvimento e da aplicação do conhecimento histórico na perspectiva do Jorn Riesing, que também é do Estevão, por isso que eu trabalhei com os 4 textos, né, alinhados, e esse texto fecha, né, a discussão, e eu deixei ele exatamente para ser o último antes da nossa avaliação, porque eu entendo que ele consegue amarrar essa relação entre produção do sentido histórico, ou seja, o que é a história enquanto ciência, como ela produz um conhecimento e como esse conhecimento ele adquire um grau de utilidade e de aplicação na vida humana prática. Então, hoje a gente vai seguir as ideias do Riesing aqui nesse texto, que elas não são novas para a gente já vem discutindo elas de alguma forma, e aí, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, fiquem à vontade e a gente vai desdobrar. Então, eu fiz uma... Peço desculpa, eu vou tossir muito ao longo da aula, mas vamos levando assim. Eu fiz uma síntese, né, do texto. A primeira parte é uma consideração genérica sobre o lugar dessa discussão na obra do Riesing, e a segunda parte eu vou conceito por conceito, parte por parte do texto, para que vocês também consigam acompanhar aquilo que existe de essência nessa discussão do texto. Então, a minha aula hoje é bastante centrada a partir da segunda, terceira folha aqui do slides, no texto em si. Então, eu fiz uma espécie de uma síntese analítica do texto e a gente vai discutir aqui. Então, fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida ao longo desse tempo.
Tá? Então, o texto é esse. Uma primeira consideração que não está no texto, mas que a gente já falou quando discutiu e apresentou o Jörn Riesing como um autor importante no campo da didática da história, é entender que existe uma diferença entre o conceito de didática da história e educação histórica, embora nesse texto que a gente leu não fica evidente. E aí é importante a gente sempre considerar, tomar como um valor, né, digamos assim, que o conceito, né, de didática da história, entendida como uma subdisciplina da ciência histórica, ela não é uma preocupação teórica exclusiva do Jörn Riesing, embora ele seja o autor mais conhecido e que acabou sendo renomado aqui no Brasil como um dos principais divulgadores, né, desse debate. Ela é fruto, né, de um contexto que remete à Alemanha pós Segunda Guerra Mundial, onde uma geração de historiadores recebeu quase que uma missão de pensar a importância da história para ampliar as formas de compreensão do passado e a produção de identidade numa sociedade que foi dividida pelo Muro de Berlim e que foi, de certa forma, massacrada pela experiência, né, do nazismo e pela experiência de derrota causada pela Segunda Guerra Mundial e pelos traumas advindos da experiência, né, desse regime totalitário na nação mais desenvolvida da Europa. Então, a didática da história, ela pensa a relação da história com a realidade. Então, ela está preocupada em entender como que as pessoas, a partir de uma determinada forma de se relacionar com passados concretos, passados próximos ou passados distantes, elaboram forma de pensar o mundo e de viver no mundo, consequentemente. Nesse sentido, ela não está no campo da educação histórica, ou de pensar o aprendizado histórico em meio à cultura escolar ou às instituições escolares. Ela pensa a relação do indivíduo com o passado numa perspectiva que tem uma dimensão antropológica clara, ou seja, ela pensa para além de uma situação daquilo que a didática tradicional trabalharia. Então, não é à toa que, no texto que nós lemos, do História Viva, o Riesing faz uma crítica dessa didática da cópia, dessa didática aplicada a uma reflexão meramente sobre os processos e procedimentos de ensino. A didática da história é uma área da ciência histórica que dialoga com a teoria da história, mas que não pode ser confundida com ela, e que tem como função pensar a relação dos indivíduos com a história, buscando entender como que os indivíduos assimilam a relação com o passado, ou seja, como que os indivíduos aprendem história, basicamente. A didática da história alemã, então, ela é fruto de um processo de pensamento sobre a crise da percepção histórica do espaço de experiência pós-Segunda Guerra Mundial, como eu disse, e a questão que gerou a necessidade desses historiadores alemães produzirem um conhecimento qualificado sobre essa experiência adveio de um conflito geracional, ou seja, de formas distintas, né, da relação com o passado. Ou seja, a Alemanha tinha uma parcela da população pós-guerra que foi defensora do nazismo e uma parcela que era absolutamente contra o nazismo. O problema do nazismo e dos regimes de extrema-direita nunca foram resolvidos na Alemanha em nenhum lugar do mundo. Eles foram vencidos em um determinado momento da história, mas eles continuaram existindo nos subterrâneos, né, do pensamento e dos lugares institucionais. Então, entender como que uma mesma sociedade pode se orientar com base em valores tão distintos foi o que moveu todo o investimento, né, do Estado alemão em investir numa geração de historiadores que fossem capazes de entender como, a partir da história, se produz identidades e sentidos de orientação existencial tão diferentes. Ou seja, como é possível justificar o nazismo à luz da história e como é possível entender o impacto da experiência do Holocausto na formação futura da identidade de cidadãos alemães e do mundo todo. Então, a reflexão básica, né, da didática da história, ela é fruto, né, dessa quebra de espaço
de experiência, ou seja, a história da forma como ela pensava esses movimentos, ela não conseguia mais dar respostas suficientes, ou seja, não dava para entender como que, à luz de uma mesma noção de identidade nacional, você gerou movimentos tão díspares, né? Então, o boom desse tipo de crise existencial veio com a geração de 68, né? Os movimentos de contracultura que demonstraram os limites, né, desses valores da tradicional cultura ocidental, dessa ideia de identidade nacional, enfim, que começou a questionar noções básicas de ciência, noções básicas de nacionalismo, noções de cidadania, noções de direito, de liberdade, enfim. Foi uma geração que começou a pensar para além dos modelos de pensamento que o século XIX havia legado para essa geração que viveu a primeira parcela do século XX. Então, o movimento de construção dessa didática da história, que começa com esses historiadores alemães, queriam entender por que essa forma de lidar com o passado ela não era mais suficiente, que você tinha que entender essa pluralidade de orientações que era possível dentro de uma mesma nacionalidade, dentro de um mesmo espaço de formação. Então, existe um vínculo claro entre o que se narra sobre o passado e as ações das pessoas na vida presente. Nesse sentido, a história ajuda a produzir e a legitimar o nazismo. Então, uma nova Alemanha, ela demandava uma nova relação com a experiência do passado. Entende? A história, de alguma forma, pela sua perspectiva nacionalista, ela ajudou a legitimar a experiência e a prática do nazismo, porque o nacionalismo ele é produzido a partir de uma determinada visão histórica de mundo. O que essa geração de historiadores queria entender era como qualificar essa relação com o passado, para que experiências como o Holocausto, como o nazismo, não viessem a acontecer. E esse não foi um problema só do Riesen. Se vocês pegarem, por exemplo, o texto clássico do Adorno, A Educação Pós-Auschwitz, ele vai falar mais ou menos a mesma coisa. Se você pegar os textos do Walter Benjamin sobre a estrutura da violência na sociedade moderna do século XX, um texto chamado Para uma Crítica da Violência Estrutural, ele vai falar basicamente a mesma coisa, ou seja, como que uma determinada forma de se relacionar com o passado nacional gerou uma determinada geração que justificava as práticas do nazismo, as práticas do autoritarismo à luz da história. A justificativa era: nós somos alemães, somos arianos, somos superiores e, em função disso, podemos dominar, espalhar o Terceiro Reich para o mundo para levar a liberdade, o poder e a força do sangue alemão. Isso é uma justificativa que se sustenta numa forma de interpretação do passado. Então, nesse sentido, entender como que determinadas orientações são produzidas e são justificadas é fundamental para você entender o lugar e o papel que a história, enquanto conhecimento, pode prestar para a qualificação de uma sociedade. Nesse sentido, então, o surgimento dessa didática da história está muito ligada a esse contexto alemão de crise de identidade, de uma sociedade que queria entender por que ela foi capaz de produzir coisas tão positivas e tão negativas dentro de um espaço de tempo tão curto. E aí a resposta era: temos que interpretar os processos de construção de sentido e de identidade que permitem determinados indivíduos afirmarem determinadas coisas como positivas e determinados indivíduos perceberem a fragilidade dessas afirmações. Ou seja, como pensar a formação de uma identidade pressupondo uma relação entre semelhança e diferença e entender isso à luz de uma reflexão histórica. Esse é o contexto do qual vai surgir uma geração de historiadores, como o Riesen, como o Carl Bergmann, como o Weismann, que vão ser responsáveis por formularem um tipo de conhecimento que vai tentar responder a essas questões. E a consequência direta, né, dessa reflexão é que a história ela produz instrumentação, ou seja, você pode usar a história, o conhecimento histórico, para produzir dominação. Instrumentação é tornar os indivíduos manipuláveis, ou seja, instrumentalizar as pessoas. E você pode também utilizar o conhecimento histórico como emancipação. Então, instrumentalização e emancipação são duas possibilidades que a história pode produzir.
Então, a história pode ser utilizada tanto numa perspectiva extremamente destrutiva. O nazismo ele se aliava a uma determinada concepção de história. O nazismo se apropriou de uma determinada representação do passado para legitimar um presente e pensar um futuro. E, obviamente, esse passado era interpretado de uma forma utilitária. E como isso convence, como isso gera adesão, é, então, o grande desafio para uma ciência da história que quer entender não apenas como entender o passado, mas como as pessoas se apropriam do passado para viver no mundo. Ou seja, como que um indivíduo que se dizia católico ali na Alemanha dos anos 40 saía na porta de casa e tinha que varrer as cinzas do seu alpendre, sabendo que ali eram cinzas de judeus que estavam sendo queimados em campos de concentração. E como alguém poderia olhar para isso e entender que isso era normal à luz de uma determinada visão histórica de mundo? Porque algumas pessoas poderiam ser ingênuas em relação ao que estava acontecendo. Sempre existem pessoas ingênuas no mundo, embora elas sejam poucas em determinados espaços. Mas sempre há lugar para a ingenuidade. Porém, a maioria das pessoas que cometem atrocidades, erros, elas fazem de forma consciente. E independente de ser consciente ou inconsciente, crime é crime, erro é erro, e você tem que interpretar como que isso é produzido e justificado. Então, a consequência que a gente pode extrair é que a história ela pode ser usada para instrumentalizar, ou seja, produzir controle e dominação, e ela pode ser usada para emancipar, para produzir liberdade. Agora, entre uma coisa e outra, existe um mundo inteiro de possibilidades que esses autores vão tentar desesperadamente entender ao longo das suas obras. Então, para fechar um pouco essa visão geral da didática da história, a gente pode entender que a didática da história ela é, para os alemães, a ciência que estuda os vínculos entre a história produzida e a vida da sociedade presente. Como disciplina, ela tem que buscar uma formação emancipatória que almeje, através do conhecimento do passado, produzir um mundo distinto do que vivemos, exercendo uma função de orientação em relação ao futuro. Ou seja, por que é importante conhecer o passado de uma forma qualificada? Para que a gente consiga interpretar aquilo que há de permanência do passado no presente e encontrar formas de superar esses entraves ao nosso desenvolvimento. Ou seja, pensar futuros outros, futuros melhores, futuros possíveis, à luz de uma avaliação mais qualificada do passado. Então, pensando a função que a história ocupa no presente, você entende o papel que ela desenvolve na vida prática dos indivíduos. Então, para essa geração de historiadores alemães, a didática da história ela se preocupa com a transmissão do conhecimento numa perspectiva mais ampla. Ela pensa com a transmissão do conhecimento histórico entendida como uma forma quase que antropológica, quase não, antropológica, aonde a história é um aprendizado que se processa em todos os espaços da vida. Então, independente da história produzida pelos historiadores ou da história-ciência, as pessoas se apropriam do passado de uma forma ou de outra ao longo da sua formação histórica, e qualificar esse processo é fundamental para que você ofereça aquilo que no texto anterior o Riesen chama de formação. Então, aprender história é um atributo da vida, não é um atributo da escola, não é um atributo da disciplina história. Nós aprendemos histórias ao longo da nossa formação enquanto sujeitos humanos. A história ela é uma ciência que pode qualificar isso, que pode te dar, para usar os termos do Riesen, um superávit de entendimento, né, no médio e no longo prazo, para você qualificar o seu entendimento sobre o funcionamento das relações humanas e como isso se modifica no tempo. Então, a história ela não é apenas uma disciplina escolar. O Riesen e essa geração de historiadores alemães relacionam a história à visão cultural da sociedade, ou seja, nós
consumimos e produzimos história o tempo todo. Se apropriar dessa visão do passado, dessa historicidade do mundo, seria o que de melhor os historiadores poderiam fazer para contribuir com o desenvolvimento da sociedade. A gente cai novamente naquela expressão do Riesen, que, no limite, toda ciência ela só é importante se ela conseguir qualificar e melhorar a vida humana em algum aspecto. Então, a história ela é necessária porque ela qualifica a nossa forma de entendimento sobre como as coisas são construídas, né? Basicamente, isso definiria o conceito, né? A função, né, de didática da história para o Riesen, né? Ainda que não numa forma estática, digamos assim, mas ela é definida dessa forma. Nesse sentido, então, ainda numa definição geral, didática da história é uma disciplina da ciência histórica que investiga os processos de formação da consciência histórica numa sociedade. A gente vai ver isso daqui a pouco, né? Essa aqui é uma definição genérica. Entendendo a consciência histórica como um conjunto de operações mentais com a qual os indivíduos humanos interpretam o passado para compreenderem o projeto, o presente e projetar, almejar, expectar futuros possíveis. A didática da história, então, seria o campo da história enquanto ciência que se preocuparia em entender esses processos. Ou seja, o problema da didática da história é entender como as pessoas aprendem com as experiências do passado. E, efetivamente, as pessoas aprendem com a experiência do passado, independente da existência ou não da história. O que está em jogo para a história é qualificar essa aprendizagem das experiências passadas por meio de um conhecimento histórico científico que tem que partir dos problemas práticos, né, da vida humana dos indivíduos no tempo. Então, uma representação estática, imobilizada e naturalizada do passado, ela tende sempre a legitimar de forma passiva e imóvel o presente, orientando uma visão conservadora de futuro. Expressão do tipo, né? Eu coloquei em vermelho aqui, que é só um exemplo, né? O passado sempre foi assim. Por isso não vai adiantar nada lutarmos contra isso, no presente. E no futuro as coisas permanecerão dessa forma, porque é assim que o mundo é. Pensa aí com vocês, quantas vezes vocês já ouviram pessoas falando isso? Pessoas que naturalizam a vida, que naturalizam o passado e que, por causa disso, entendem que as coisas são estáticas, quando, na verdade, as coisas são dinâmicas, né? Eu sempre lembro de um amigo meu de infância, quando a gente estudava na 5ª série, a gente começou a estudar na 4ª série, estudou até na 6ª série. E um dia, né, aquelas coisas, sonho de criança, a gente saía da escola, às vezes, e tinha um córrego próximo da escola onde a gente estudava, e a gente, quando tinha condição, né, dava para dar uma escapada, a gente ia lá nesse córrego e dava uns mergulhos e ficava ali por um tempo, né? E eu me lembro que um dia, eu conversando com ele, né, ele, não sei como, mas surgiu essa conversa. Ele virou para mim, ou alguém na roda perguntou, o que vocês vão fazer quando crescer? Né? Aí alguém falou alguma coisa lá, eu, na época, me lembro bem o que eu falei assim, não, eu quero ser agrônomo, porque eu gosto muito de planta e eu quero lidar com plantação, quero cuidar dessas coisas, porque eu acho que eu vou ser muito, muito feliz, né? Como agrônomo, mexendo com planta ou com animais, enfim, que acho que é uma coisa que eu vou me realizar. Óbvio que eu não falei nesses termos, né? E eu me lembro da resposta que ele deu, né? A resposta que ele deu foi simples, extremamente rústica e extremamente conservadora. Ele disse o seguinte: Luiz, vou te falar uma coisa. Você vai ser servente de pedreiro, assim como eu, e você vai trabalhar na mesma obra que eu. Eu nunca me esqueci disso. A gente continuou amigo por muito tempo. Na época, isso não me gerou nenhum tipo de reflexão. Mas hoje, eu entendo claramente a diferença que esse tipo de pensamento ele pode causar na vida de um indivíduo. Ali, quando a gente ainda era adolescente, ele já aceitou uma determinação histórica de mundo do lugar social no qual ele vivia.
E ele pressupunha que, como ele era filho de pedreiro e trabalhava como servente de pedreiro, ele não teria outra possibilidade de futuro que não fosse ser servente de pedreiro. E eu também, e os nossos colegas, por serem do mesmo bairro, estudarmos na mesma escola, virmos de famílias com a mesma estrutura social, estávamos, entre aspas, condenados a sermos serventes de pedreiro e trabalharmos nos mesmos espaços sociais. Entende? Isso é um pensamento histórico, é uma forma de você se relacionar com o passado. Só que é uma forma de você se relacionar com o passado estática, imóvel, onde você concebe o passado como uma determinação. E aí você interpreta o seu presente e o seu futuro numa perspectiva conservadora, como estando determinado pelo seu passado. E quando você faz isso, você inviabiliza qualquer possibilidade de luta e de transformação por mudança. E aí você acaba naturalizando um processo que não é natural. E se você não entende que esse passado pode ser mudado, você não muda efetivamente esse passado. Então, quando você entende que você legou um passado, que esse passado ele é ruim, que você quer coisas diferentes, o seu sentido é para ação, é para mudança. Se você entende que esse passado que você lega dos seus ancestrais, da sua sociedade, da sua tradição, é suficiente, você naturaliza ele como bom, como verdade, como aceitável, e você se acostuma com aquilo. E isso inviabiliza qualquer projeto de mudança ou de transformação. Não necessariamente que isso determine quem vai ser bem ou mal sucedido na vida. Isso só no médio e no longo prazo determina uma coisa. São duas visões de lidar com o passado completamente opostas. Em algum momento, elas vão seguir caminhos diferentes. Esses dois indivíduos, ou esses vários indivíduos, ou essas sociedades, elas vão, em algum momento, trilhar caminhos diferentes, porque elas entendem e interpretam a experiência do passado de forma diferente, então elas vivem o presente de forma diferente, e, consequentemente, a forma como elas expectam o futuro no presente é diferente. Né? Então, esse é um exemplo que eu extraí da minha memória afetiva, de uma situação que eu vivi, que eu acho que exemplifica bem essa relação com o passado, quando ela é estática e monumentalizada, e quando você entende o passado numa perspectiva crítica e de diferença em relação a esse passado, ou seja, de transformação e não de aceitação. Então, existe uma tendência sempre, né, lá no texto do Estevão ele fala isso, formação da identidade histórica por contradição, por diferença, por afirmação e por rejeição. Então, isso é uma forma de lidar com a experiência do passado. E isso constitui identidades. E, ao construir identidades, ela indica perspectivas psicológicas de sujeito e, consequentemente, de ação desses sujeitos. Né? É disso que o texto fala também, mas não só. Fala de muitas outras coisas juntas. Para finalizar essa primeira parte, mais geral, eu gostaria de colocar essa passagem para a gente refletir de que qualquer afirmação histórica carrega nela mesma uma orientação para o presente e uma orientação para o futuro. É essa relação que a didática da história estuda como campo de atuação, ou seja, como que a pessoa entende a experiência do passado e como isso determina, de alguma forma, a compreensão dela do presente. Esse é o objeto de estudo, né, da didática da história. Ela se preocupa com o aprendizado escolar da história, com o aprendizado público da história, com aquilo que a gente pode chamar de tradição, e também da ciência da história. Ou seja, quais são as carências de orientação social que as pesquisas históricas podem responder? Ou seja, qual a relação entre aquilo que os historiadores estudam e a vida prática das pessoas comuns? Quais são os interesses que os historiadores atendem em suas pesquisas? Essa é uma questão didática, ou seja, aquilo que os historiadores fazem contribui para o entendimento das sociedades humanas e para o entendimento do indivíduo na sua relação com o seu tempo e com o seu espaço. Né?
sempre pensando naquela perspectiva do Estevão, né, de veritas filias tempore, né, entendendo que o conhecimento histórico, os problemas temporais do mundo humano são sempre condizentes a um lugar social e temporal que tem que ser entendido, né? Então, a questão central da didática da história é essa, ou seja, como aquilo que os historiadores produzem em suas pesquisas, da história ciência, e lembrando do conceito de ciência, a ciência, em alguma medida, ela tem que contribuir para a qualificação do mundo humano, né? Como que essa história produzida enquanto ciência, com base numa epistemologia, numa teoria, numa metodologia, numa forma, consegue atender carências práticas de orientação. São os elementos da matriz disciplinar do Riesing, que a gente conversou lá no primeiro texto. Peço desculpa pela tosse, mas hoje não tem como. A minha garganta está irritadíssima. Se quiserem fazer qualquer consideração sobre essa primeira parte geral, fiquem à vontade. A gente vai avançar para uma parte mais específica que está diretamente vinculada a esse texto. Antes disso, ainda tem essa última consideração de ordem mais geral, extraída não do texto, mas de um conjunto de leituras que eu venho fazendo há alguns anos, né? Então, a didática da história, ela tem que existir para pensar essas conexões históricas e a forma como elas são mobilizadas pelos indivíduos, para legitimarem as suas ações no presente. Então, o conservadorismo, indivíduos libertários, eles mobilizam uma determinada relação com o passado que pode ser entendida. E entender isso e como qualificar isso é um problema para a didática da história. Então, os historiadores, eles têm que se ocupar com os usos da história em todos os seus meios e formas e finalidades. E esse seria o papel da didática da história. Ou seja, como que a história ela é consumida, ela é utilizada, ela é produzida nos mais variados espaços sociais. Por quê? Porque a história interfere na vida das pessoas e pensar como ela interfere e como ela produz sentido, como ela ajuda a justificar determinados pensamentos, é a função central, então, dessa didática da história que o Riesing está tentando pensar nos textos dele. Esses seriam os elementos centrais, de entender a função, a importância da história. E aí a gente entra no texto, mais especificamente, né? Até agora eu não tinha entrado no texto. Ele é um texto pequeno, mas ele é um texto de síntese. Então, para a gente entender ele, a gente precisa ter entendido bem a ideia de conhecimento histórico e sua rede fatorial, ter entendido bem a ideia de veritas filias tempore, ter entendido bem a definição de didática da história e a relação dela com a teoria da história, pressupondo elas como complementares, mas não como similares, como áreas da ciência histórica que desenvolvem funções específicas e cada uma importante à sua maneira. Então, entremos no texto. Qualquer coisa, podem perguntar. A aprendizagem histórica, o problema central da didática da história, é conceituada pelo Riesing, né, nesse texto, como sendo um processo de aquisição de competências e habilidades por meio da interpretação temporal das ações humanas no tempo, que pode ser percebida em três perspectivas, que está no título do texto: experiência, interpretação e orientação. A competência de experiência está relacionada com a realidade passada, ou seja, nós nos entendemos no tempo, nos entendendo na relação com aquilo que nós herdamos do passado. A compreensão temporal dessa experiência do passado, ela qualifica a compreensão do presente. E ela também possibilita expectativas de futuros possíveis, né? Por quê? Porque um pensamento desconexo da sua realidade, ele é um pensamento alienado. Então, se você entende a sua realidade, a sua experiência, você é capaz de interpretar de uma forma mais qualificada as suas possibilidades no interior dessa experiência. Não é? Não adianta você sonhar,
Você tem que sonhar com base na sua realidade, com base nas suas condições concretas de agir em direção à realização do seu sonho. Se você sonha completamente apartado da sua realidade concreta e das possibilidades de agir em direção ao seu sonho, o seu sonho é impossível. Mas se você sonha com base no entendimento da sua realidade concreta, aquilo que a tradição marxista chama de determinação material da realidade, você é capaz de entender de forma mais qualificada alternativas outras que podem te conduzir a um desenvolvimento melhor. E a terceira competência é a competência de orientação. Se você entende melhor a experiência do passado, amplia a sua erudição, ou seja, quanto mais conhecimento, quanto mais experiência você acumula, experiência no sentido de coisas que aconteceram, que outros fizeram, e que você incorpora para a sua vida, subjetivando elas, você pega um conhecimento e transforma ele em algo que você incorpora na sua forma de ser. Então, era um conhecimento objetivo que você subjetiva para o seu uso, né? Isso te qualifica no sentido de entender melhor, de interpretar melhor, e interpretando melhor, entendendo melhor e de forma mais abrangente, você pode agir de outras formas que as pessoas que não conseguem entender, das pessoas que não conseguem interpretar, não são capazes de perceber. Então, a percepção da realidade, ela não é automática. Não é porque o indivíduo é pobre, da classe trabalhadora, que depende de escola pública, que depende de universidade pública, que depende de saúde pública, que ele é capaz de entender que privatização é ruim para ele. Isso não é automático. Ele depende de tudo isso, mas ele não tem condição de competência de experiência, nem de competência de interpretação, que às vezes naturalmente possibilita ele entender isso. Por quê? Porque ele orienta a sua vida com base em valores que são produzidos a partir de lugares e de formas que ele não entende. Então, ele acaba reproduzindo aquilo que as pessoas que ele respeita falam. Então, ele reproduz aquilo que os pais falam, ou que os avós falam. Ou ele reproduz aquilo que a novela fala. Ou ele reproduz aquilo que o professor fala. Ou ele reproduz aquilo que o pastor fala, ou que o padre fala, ou que o patrão fala. Então, esse cara não produz do ponto de vista da criação, da interpretação. Ele está reproduzindo uma relação estática com o passado, e aí ele não consegue perceber que aqueles valores são prejudiciais para ele. Ele está com uma dissonância cognitiva, ou seja, ele vive de um jeito e pensa de outro. Esse indivíduo não consegue interpretar a sua experiência ou o seu meio. A didática da história e o conhecimento histórico, ele pode ajudar a ampliar essa compreensão. Se você conseguir entender melhor a sua relação com o passado, as raízes que te conectam com determinadas experiências, isso pode qualificar a sua interpretação e, consequentemente, pode te levar à conclusão de que, peraí, meu irmão, eu tenho que romper com isso. Eu tenho que romper com essa cadeia. Porque se eu não romper com essa tradição vai sempre me manter numa situação de exclusão social. Romper com a experiência do passado pressupõe entender que essa experiência é negativa. Se as pessoas não entendem nem o que é a nossa relação do presente com o passado e como ela nos determina, então é como se o passado e o presente não existissem. Existisse como um dado natural, ou seja, as coisas são assim porque são assim. São assim porque tinha que ser, porque é a vontade de Deus, ou porque eu não fiz por merecer. Mas aqui eu não mereço, mas eu vou ser recompensado no paraíso ou punido no inferno. Ou seja, você não entende o porquê das coisas e espera aquilo que você não consegue entender muito bem. Então, a preocupação da didática da história seria qualificar esse aprendizado temporal que qualquer indivíduo pode produzir.
Não depende dos historiadores para isso. Mas os historiadores, obviamente, enquanto cientistas das coisas humanas, podem ajudar. Mas esse é um processo que as pessoas passam, fazem. Alguns ficam apenas no nível da experiência, outros avançam para o nível da interpretação e outros conseguem transformar essa interpretação em uma orientação para o agir. É por isso que o Urizen fala de identidades e não de identidade, né? Então, existem identidades que são produzidas numa relação com a experiência do passado. Por afirmação, por negação, por rejeição e por contraste. Então, por isso que ele vai determinar, na tipologia dele, formas tradicionais de consciência histórica, que é o que ele chama de tradicional, exemplar, genética, crítica e genética. Né? São 4 modelos de identidade, de formas como os indivíduos se relacionam com a história. Por exemplo, e você vai encontrar esses sujeitos, esses indivíduos e esses valores aí em todos os lugares, em todos os espaços, em todos os momentos, e às vezes você vai encontrar todos eles juntos na fala de um indivíduo. Como professor de história, a gente tem que tentar qualificar essa percepção da experiência do tempo. É isso que a didática da história, na sua relação com a teoria da história, tem a nos ensinar. E o texto fala muito disso, e fala de uma forma bastante qualificada. Pergunta que não se cala, né? Pergunta central do texto, pergunta que Urizen começa o texto e pergunta que a gente está tentando responder desde o início da disciplina, né? O que é aprendizagem histórica? Como as pessoas aprendem história, qual a importância disso e por quê? Segundo Urizen, aí é palavra do próprio Urizen, está lá na página 79, é a consciência humana, aprendizagem histórica é a consciência humana relativa ao tempo, experimentando o tempo para poder ser significativa, adquirindo a competência para poder atribuir significado ao tempo. Nossa, Luiz, que complexo. Aparentemente parece complexo. Mas o que ele está querendo dizer é que aprendizado histórico é nós vivemos experiências históricas. Viver e aprender não é a mesma coisa, não é um processo natural. Então, nós vivemos experiências e temos que refletir sobre essas experiências. E o processo de vivência e de reflexão pode contribuir para o entendimento dessas experiências. Então, as coisas que aconteceram e acontecem no passado são importantes para o entendimento do presente e que, naturalmente, nos ajudam a entender o que nós podemos esperar do futuro. Simplesmente isso. Não há possibilidade de nós nos entendermos fora do tempo. Nós existimos no tempo e no espaço. A nossa consciência humana ela é temporalizada. Eu nasci na época tal, eu vivi na era de fulano de tal, eu vi tal coisa. Você não se entende fora da estrutura histórica de mundo que você construiu para você e que às vezes é mentirosa. Às vezes a gente mente para nós mesmos. Mas aí eu teria que entrar numa reflexão da psicanálise que não cabe agora aqui, até porque a gente tem que ter a urgência de finalizar essa primeira parte da disciplina. Mas, no limite, é isso. Nós existimos na história, e para usar a expressão do Urizen e do Estevão, nós temos que nos haver com essa história, temos que nos apropriar dela para podermos construir uma autonomia. Você só é autônomo quando você se apropria da sua realidade. Ou seja, sou pobre, miserável, periférico, negro e gay. O que isso vai fazer comigo? O que isso diz sobre quem eu sou? O que isso inviabiliza nos meus projetos de futuro? Um monte de coisas. Você tem que entender isso. O que significa ser pobre numa sociedade excludente, o que significa ser periférico numa sociedade que privilegia o centro, o que significa ser negro numa sociedade racista,
o que significa ser gay numa sociedade intolerante, e ainda se for mulher, né, numa sociedade misógina. Entender isso é entender uma relação com o passado, é entender como a nossa sociedade se formou, estruturas sociais que estão postas. E quer você veja, lide com elas ou não, elas estão aí determinando o tempo todo. Vou usar um exemplo que aconteceu essa semana, não é? O caso de injúria racial lá no jogo do Corinthians e do Internacional. Eu não acompanhei futebol essa semana, mas eu li uma ou outra coisa. E aí, hoje, eu parei para dar uma olhada em algumas reportagens sobre o tema, né? A maioria dos veículos de comunicação tratou aquilo como uma excepcionalidade. Olha, a gente não pode tolerar essa questão de racismo no futebol, injúria racial é intolerável, então isso tem que ser trabalhado, então vamos punir. Né? Outros, né, já levaram para o nível, não, mas isso é mimimi, isso aí é porque ele queria atrapalhar o jogo, né? O que é um absurdo, né, inimaginável. Né? A pessoa normaliza uma situação de crime como se fosse uma questão esportiva ou anti-esportiva, o que é um absurdo. Mas tem uma coisa nesse acontecimento que não aparece em nenhum meio de comunicação, talvez tenha aparecido, eu cheguei até a ver numa fala de um jornalista negro, que é o Abel Neto, aonde ele toca nessa questão. Mas apenas ele tocou nessa questão. Tratar isso como uma situação excepcional é o pior problema. Porque essa situação não é excepcional, isso acontece a todo tempo, a todo instante, em todos os lugares. Então, você tratar aquilo como aquilo é uma excepcionalidade intolerável, ajuda você a esquecer que isso está acontecendo o tempo todo em todos os lugares. Então, o caso, ele deveria necessariamente ser tratado como mais um entre centenas de milhares de casos de discriminação e de racismo. Ponto. E por que isso acontece? Porque o futebol é racista? Não, porque a nossa sociedade é racista até as raízes do cabelo. Desde lá dos setores tradicionais, das igrejas, até as universidades, passando pelos meios de comunicação, a estrutura é racista. Então, isso acontece o tempo todo. Mas ninguém quer colocar a avaliação dessas estruturas em discussão. Ninguém quer pensar a nossa história, entender o porquê desses comportamentos continuarem existindo. Então, quando alguém comete esse ato num lugar onde você pode capitalizar em cima disso, você trata isso como excepcionalidade, como algo excepcional e intolerável. Mas isso não é excepcional, é intolerável. Excepcional não, isso acontece o tempo todo. Mas a sociedade não está preocupada em punir esses casos o tempo todo. Ela simplesmente quer tratar os casos que têm visibilidade para hipocritamente dizer que está tentando resolver o problema. Mas ninguém quer resolver o problema. Nós tivemos 90% do Congresso, nas últimas eleições, sendo eleitas com pensamentos xenófobos, racistas. Aí você vem me falar que houve uma excepcionalidade, que esse é um caso que tem que ser tratado à parte, ele é igual a centenas de casos que acontecem todos os dias. E por que ninguém quer ver isso? Porque ver isso significa ter que repensar as estruturas valorativas da nossa sociedade. A história nos ajuda a compreender isso. A didática da história, quando ela reflete sobre como nós produzimos significado no presente à luz do passado, ela nos ajuda a entender isso. Essas coisas são tratadas dessa maneira porque a forma como as pessoas se relacionam com o passado nacional de violência, de escravidão, é de legitimação dessa violência e não de transformação dessa violência. É por isso que a nossa sociedade ela é conservadora e intolerante. E, consequentemente, atrasada. E para mudar isso, você tem que interpretar esse passado, você tem que estudar esse passado, perceber a estrutura dessas coisas, como elas sempre estiveram aí. Desde lá de 1532. Entende?
Isso é entender, a partir do passado, o nosso lugar no presente. Então, se você é periférico, você é um sujeito discriminado. Se você é negro, muito mais. Se você é mulher, muito mais. Se você é LGBTQIA+, muito mais. A sociedade funciona sob essa lógica de exclusão, porque existe uma historicidade, estruturas sociais, que se transformam em leis, que se transformam em privilégios, que se transformam em propaganda, que se transformam em programas de TV, que se transformam em lógicas de consumo, que ajudam as pessoas a não perceberem isso ou naturalizarem isso. Bom, acho que vocês entenderam. Então, na aprendizagem histórica, palavras do Riesen, novamente, na aprendizagem histórica, a memória torna a experiência vivida ou interpretada do passado presente. Então, quando alguém é racista, ele está trazendo a memória do senhor que espancava escravos no Pelourinho até a morte, ou de bandeirante que cortava a barriga das mulheres grávidas para saber se o filho era menino ou menina. Ele está trazendo essa memória do passado para o presente e considerando que isso é normal. Naquela época era assim. Hoje mudou, não tem mais nenhuma relação. Entende? Ele conserva essa memória, essa experiência vivida da escravidão, do patriarcalismo, da exclusão do acesso à terra, como algo normal. E aí, para ele, isso não existe mais. Hoje, se você não quer, se você não consegue, é uma questão de mérito. É que você não se esforçou o suficiente, é porque você não teve competência. Né? Ele não entende essa herança como negativa, ou como determinante. Né? Se você é filho de escravocrata senhorial, mercador de escravos, é por isso que você hoje é fazendeiro, produtor de soja. Óbvio que alguém pode não ter sido e virou, mas a maior parte dessa estrutura, ela permanece no presente. E a memória que legitima essa estrutura também. Então, essa memória interpretada do passado torna o passado presente, de modo que o presente passa a ser entendido numa relação de simetria ou de assimetria em relação ao passado, possibilitando que o entendimento do presente forneça possibilidades de expectativas de futuro. Então, você sempre atualiza o passado à luz de um lugar que você ocupa no presente, e isso te ajuda a justificar por que as coisas são assim. Então, no limite, a história serve para justificar por que as pessoas acham que estão certas. E ninguém acha que está errado, ele sempre quer estar certo nas suas visões históricas de mundo. Né? E o problema é que essa visão histórica de mundo ela tem lados muito claros. Né? E entender isso é o primeiro passo. Segunda pergunta, ou afirmação, na verdade. Segundo Riesen, é por meio da memória que a consciência histórica aproxima as três dimensões da experiência do tempo. Por meio de narrativas históricas, a consciência histórica do indivíduo lhe permite localizar no tempo de uma forma justificada e aceitável para si mesmo. Ou seja, nenhuma pessoa que herdou do passado uma situação de privilégio vai olhar para a sua situação de privilégio como um privilégio. Ela vai achar que ela é naturalmente merecedora disso. E que tudo que ela conseguiu foi por mérito próprio. Não tem um problema em pensar assim. Se o seu pai era o auxiliar direto do Dom Pedro II, e hoje o seu pai é o auxiliar direto do presidente da República, pensar assim está naturalmente relacionado com o seu lugar social na experiência do passado. Não tem nenhum problema. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas não podem defender interesses. Quem sou eu? Cada um defende os interesses que julgar necessário. O que eu estou dizendo é, o problema existe quando alguém cujo pai, o avô, o bisavô, o tataravô e todas as suas gerações
foram trabalhadores braçais ou escravizados, acreditar que o mérito individual é uma alternativa para a transformação social numa sociedade como a brasileira. Porque aí, quando esse indivíduo pensa assim, ele está totalmente sendo controlado por uma forma de pensar o passado que não tem nenhuma relação com a historicidade do mundo dele. Ele é um escravo pensando como senhor. Ele é um trabalhador pensando como um patrão. Ele é um pobre pensando como um rico. Isso é um problema. Ou ele é um indivíduo periférico pensando como alguém de Nova York. Ou ele é um negro reproduzindo racismo. Ou uma mulher que é vítima de vários preconceitos na sociedade reproduzindo machismo e misoginia. Aí tem um problema. Aí esse indivíduo ele está em dissonância com a compreensão histórica do seu mundo. E é por isso que a nossa sociedade ela é composta de pessoas em letargia, ou seja, as pessoas só vivem. Elas não sabem por que estão vivendo. Elas só acreditam. Elas não sabem por que estão acreditando. Elas só fazem. Elas não sabem por que estão fazendo. E o mais triste, elas só querem, mas elas não têm a mínima ideia do porquê estão querendo. Por uma simples e complexa questão. Elas não conseguem compreender a relação com o passado de uma forma com a qual elas se apropriem desse passado. Entendam esse passado como seu. E construam sentidos a partir daí. Se você identifica esse passado e você se vê pobre, periférico, negro, mulher, gay, o que você tem que fazer? Se apropria desse passado de exclusão e vai tentar transformá-lo, meu irmão. Porque se você ficar quieto, essa sociedade que sempre espancou pessoas como você vai continuar espancando. Aí você tem que entender e você tem que começar a reagir, ser propositivo, transformar isso, não reproduzir essas coisas. Porque se eu reproduzir, eu vou continuar lá a minha vida inteira. Como no exemplo que eu dei do meu amigo. Né? Eu voltei muitos anos depois, quando eu estava na faculdade, já fazendo história, ainda não trabalhava como professor na universidade, estava trabalhando na rede estadual. Eu encontrei ele um dia no ônibus, né? E, de fato, o que ele falou para mim lá, quando a gente tinha 13, 14 anos, se efetivou. Ele continuava no mesmo bairro, morando na mesma casa, sendo servente de pedreiro e pai de 3 filhos. Por quê? Porque ele não entendeu a relação que ele tinha com o passado. Ele simplesmente tomou aquilo como uma verdade. Não quis interpretar aquilo como algo que para ele não era legal, não era positivo. Ninguém nasceu para ser excluído, ninguém nasceu para ser maltratado, ninguém nasceu para ser ignorado. Nós fomos ignorados por um processo social, histórico. Entender isso, se apropriar disso, se revoltar contra isso, em alguma instância, é fundamental. E se você está do lado vencedor, não tem nenhum problema com você. A história não tem, pelo menos eu não tenho, entendeu? Se você é o filho do Paulo Guedes, não tem problema você ser liberal. Você não tem problema com o preço do gás, você não tem problema com o preço da gasolina, você não depende de salário mínimo, não há nenhum problema em ser assim. Eu até acho que quando a pessoa é assim, ela pelo menos é coerente. No mínimo, ela não é uma pessoa doente, ela é uma pessoa minimamente equilibrada. Agora, se você trabalha em 2 horários para poder pôr alimentação dentro de casa e você acha que isso é a solução para o mundo, aí tem um problema. Você está em dissonância cognitiva, em dissonância histórica. Você não consegue entender o porquê das coisas serem daquela forma na sociedade na qual você vive. E aí você vai ser manipulado de um lugar para o outro, ao bel prazer das pessoas que controlam os sistemas de poder e de pensamento da nossa época. É duro isso.
voltando ao Urizen, né? A gente não saiu do Urizen em nenhum momento. O significado presente do passado deve ser compartilhado e aceito para gerar um sentimento de comunidade e pertencimento, onde o eu e o nós se confundem no todo do sentido do tempo, a identidade. Então, quando você tem uma memória compartilhada, pode ser numa escala de uma memória nacional, ou seja, a ideia de brasileiro, de argentino, de nacionalidade, é quando você aceita e compartilha determinados valores, determinados sentimentos de pertencimento. Então, você forma uma identidade em cima disso. Só que essa identidade ela não é única, ela não é uma essência, ela tem vários níveis no interior dela. Né? E numa relação de apropriação com o passado, não é possível pensar isso de forma individual. Então, é sempre o eu e o nós, é sempre numa relação coletiva, ou seja, entender como socialmente essas coisas estão sendo postas e como produzir identidade à luz disso. Né? Então, a identidade ela passa por um processo de subjetivação, mas ela, de alguma forma, se relaciona com um todo social no qual ela se permite existir ou ela é permitida existir. Né? Então, o processo de produção da identidade passa necessariamente pela forma como o passado é significado no presente. Então, você cria memórias, você compartilha valores. Né? É por isso, e aí eu vou usar um outro exemplo, né, para vocês entenderem. É por isso que se você fica muito tempo mesmo, sem rever um amigo de infância, quando vocês vão passar um tempo junto, você vai perceber que muitas coisas vocês continuam compartilhando, ou seja, aquilo que vocês faziam ainda é importante para você em alguma medida. Mas muitas outras coisas já não têm mais nenhuma relação contigo. Porque aquele passado compartilhado que vocês dividiam e que ajudou a produzir uma identidade, valores, gostos, interesses, necessidades, lutas, pautas, mudou. E se mudou, consequentemente, você já não dá mais tanta importância a coisas que naquela época você dava e ele continua dando, ou o oposto, né? Ele já continua valorizando outras coisas, você ainda, né, está preso, né, a uma visão ou a uma memória, né, que ficou estática. Então, esse é um processo sempre perceptível. Outra questão. Como que a memória histórica produz o conhecimento do passado na consciência histórica? Segundo Urizen, por meio da narrativa. Ou seja, quando a gente narra sobre um passado que aconteceu, a gente está dando um significado a ele. E, ao narrar, você está interpretando. Então, segundo Urizen, a narrativa é o meio através do qual, a partir dos interesses presentes, se atribui sentidos e significados ao passado. A repetição sem reflexão não é aprendizado. O exemplo que ele dá no texto, não sei se vocês observaram, é que nadar e aprender a nadar são coisas diferentes. Muito embora, ao aprender a nadar, se faça o nado. E ao se fazer, você aprenda. Mas aprender a nadar e nadar são coisas diferentes. Mas o que diferencia o aprender a nadar e o nadar é o conteúdo da aprendizagem. Esse é um exemplo simples, mas ele também se aplica ao aprendizado histórico. Porque aprender a nadar e nadar são coisas diferentes. E quando você nada, você aprende. Quando você aprende, você nada. Mas o que diferencia é o grau de competência que um processo e o outro possuem. Eu, por exemplo, aprendi a nadar ainda criança. Morava na zona rural, então banhar em córrego era uma parte integrante da nossa forma de ser no mundo. Né? Todo mundo tirava a roupa e mergulhava em represa, mergulhava em córrego. Então, eu aprendi a nadar muito cedo. E, óbvio, né, eu nadei, e ao nadar, no meu meio social, eu aprendi alguma coisa. Agora, eu tenho alguns colegas, né, que eu convivo hoje que aprenderam a nadar em piscina depois de adultos.
E aí eles tiveram instrução, tiveram aprendizado. E eles aprenderam a nadar, e ao aprender a nadar dentro de um processo formal de aprendizagem, eles nadam de uma forma muito mais eficiente do que quem nadou e aprendeu na prática. A prática ensina, mas você precisa muito mais do que a prática para ter um aprendizado qualificado. Isso é importante para a didática da história. Um exemplo, né, que eu posso pensar. Eu nado desde criança, mas eu não conseguiria, por exemplo, nadar 3.000 metros aí no Rio Sucuriú. Jamais. Era tentar e morrer. Por quê? Porque eu aprendi a nadar rusticamente. Dependia de uma força física que hoje eu não tenho mais, de um treino que hoje eu não tenho, de uma respiração que eu não tenho. Mas o Leandro, que vocês conhecem, não o professor Leandro, que é muito mais pesado do que eu e tem a mesma idade do que eu, ele consegue nadar 3.000 metros no Rio Sucuriú. Por quê? Porque ele não nadou e aprendeu na prática. Ele aprendeu a nadar na natação e desenvolveu técnicas de nado em águas abertas. Então, ele nada muito mais eficiente, tem um conhecimento muito mais aprofundado dessa técnica que permite a ele ser muito mais eficiente. Então, nadar e aprender a nadar são coisas diferentes. Então, você pode nadar e não saber nadar efetivamente, porque existem graus de competências que podem ser qualificadas. Então, o que está em jogo é a nossa competência. Qualificar constantemente nossa competência de interpretar o passado. É disso que a história trata, ou seja, melhorarmos a nossa capacidade analítica de entender os desdobramentos temporais do mundo humano. E essas competências, dentro de uma situação formal de ensino-aprendizagem, podem ser disseminadas, não, podem ser cultivadas, podem ser incentivadas, podem ser desenvolvidas. Essa é uma questão chave para a didática da história, ou seja, como as pessoas aprendem, como elas podem aprender de uma forma mais eficiente. Todo mundo aprende história. Então, acabei de dar o exemplo da natação. A questão, então, é qualificar essa competência de aprendizagem. Esse seria o desafio da história. Seria a grande função da história. Qualificar efetivamente a capacidade humana de se relacionar com as experiências temporais do passado para produzir sentido no presente, a partir de um entendimento qualificado do presente, que necessariamente vai fazê-lo justificar ou negar essa tradição, buscando mudança ou afirmação. Se o processo for feito de forma completa, a aprendizagem histórica vai estar efetivada. Isso está no texto. Então, o que é o aprendizado? Né? Ainda com Urizen, sempre com Urizen. Né? Aprender, segundo Urizen, é um processo dinâmico, onde a pessoa que aprende é transformada. Algo é ganho, algo é adquirido em forma de competência. Competência de nadar bem, competência de interpretar melhor. Na aprendizagem histórica, o conhecimento objetivo de algo que se deu no passado é adquirido de forma subjetiva pelo sujeito, que ao fazê-lo passa a ser considerado por ele em sua interpretação do presente. Ou seja, quando eu entendo que o passado de pessoas como eu e como a maioria de vocês é um passado de exclusão e de exploração, quando eu entendo que enquanto sujeito pobre, periférico, o meu passado é de violência, de exclusão e de luta, eu incorporo isso na minha forma de interpretar o meu presente. Então, eu passo a entender o meu presente de exclusão e de miséria, porque eu entendo que eu derivo de uma relação direta, ainda que assimétrica e simétrica, de um passado de violência, de exclusão e de miséria. Isso é qualificar a interpretação à luz de um entendimento sobre o passado. Agora, se eu não entendo isso, eu vou continuar achando que a minha felicidade está em comprar tênis de marca, andar com celulares de última qualidade, ter um iPhone, conseguir comprar roupas que parecem na TV, e isso vai me afastar de forma brutal de conseguir mudar efetivamente o lugar social no qual
eu passei a existir no mundo. Ou seja, eu não vou entender que eu nasci num lugar com história e que eu preciso entender essa história para me poder me apropriar desse momento, desse lugar, e, se quiser e se puder, transformá-lo. Né? Então, assim, você passa a utilizar a percepção correta desse passado na compreensão do seu presente. Então, a maioria das pessoas não entendem a importância da história. Nós já falamos disso na disciplina. Às vezes a pessoa fala, professor, por que eu vou estudar história? Eu não gosto de história. Né? A história fala de coisas antigas. A história não fala de coisas antigas. A história ela fala de nossa relação com o passado e como compreender essa relação com o passado é fundamental para a gente entender o nosso lugar no mundo, tanto enquanto sujeito, quanto enquanto grupo, quanto enquanto coletividade. Grupo numa perspectiva aí menor. Né? Então, nesse sentido, a compreensão subjetiva de dados objetivos do passado passam a orientar a compreensão do tempo. Cara, não tem como negar a escravidão, bicho. Cara, não tem como negar o patriarcalismo, bicho. Não tem como negar a exclusão do acesso à terra, a exclusão do acesso à informação na nossa sociedade. Isso é um dado objetivo, bicho. Objetivo. O Brasil é um país excludente, racista na sua formação. Não tem como negar isso. É impossível negar isso. Não, impossível não é. Agora, se você compreende isso, isso é um dado objetivo. É só você olhar para o nosso passado. Se você compreende isso e você interioriza isso, ou seja, eu sou fruto de uma sociedade excludente, racista, misógina, machista, você torna esse dado objetivo em um valor subjetivo. Então, toda vez que você se vê numa situação de desigualdade ou numa situação de discriminação, você entendeu por que isso está acontecendo. E você tem que lutar contra isso com todas as forças que você tiver. Porque se você não entendeu, meu amigo, você vai continuar sem entender porque as coisas são. E as coisas não são porque são, como algumas pessoas gostam de dizer. As coisas são porque, historicamente, elas foram sendo construídas dessa forma. Né? E a gente tem que entender esse dado objetivo. A gente não inventou a escravidão. A gente não inventou o patriarcalismo. O colonialismo não é uma invenção de esquerdistas, né? Como algumas pessoas podem dizer. Né? O colonialismo existiu, é um dado concreto, objetivo. O escravismo é um dado concreto, objetivo. O patriarcalismo é um dado concreto, objetivo. A lei de terras é um dado concreto, objetivo. O problema é objetivo. É uma estrutura. É só você olhar para esse dado objetivo e entender que isso continua hoje. Isso não mudou. Não é porque você tem um emprego melhor, você tem uma escolarização melhor, ou porque você tem um patrão branco que te respeita como se você fosse da família, né? Que é o que muitos empregados falam, né? Quando tem um senhor bonzinho. Né? Você não é da família. Nunca vai ser. Porque nunca foi. Mas isso não quer dizer que nunca será. Entende? Mas para você mudar, virar esse jogo, você tem que subjetivar isso, ou seja, entender. Entender isso, cara. Eu estou aqui nessa miséria e isso foi construído. Ou eu estou aqui nessa situação de privilégio porque isso foi construído. Entender isso é fundamental, mas é difícil. Mas não vamos desesperar, não. Tudo é possível no mundo das possibilidades. A história e os homens, né? Parece o texto do Marc Bloch, né? O Riesen, em alguns momentos, lembra, né? O Marc Bloch. Essa afirmação está tanto no texto do Estevão, quanto no texto do Riesen, sobre a didática da história, quanto nesse texto, né? Ou seja, os 4 textos, então, que a gente leu, dos 3 livros,
estão falando sobre a relação entre a história e os homens. Então, todo sujeito nasce na história e, ao se tornar parte do passado, olha que interessante, todo sujeito nasce na história. E, ao se tornar parte do passado, torna-se parte do presente. Ao mesmo tempo em que futuros possíveis passam a ser expectados. Ou seja, nascemos na história e temos um passado que nos ajuda a entender as estruturas do presente. Então, ao se tornar parte, né, da história, ao se tornar parte do passado, você também se torna parte do presente. Porque se você tem privilégios, existe uma historicidade desses privilégios. Se você tem miséria, exclusão e violência, existe uma historicidade de um passado que te permite identificar as estruturas disso. E entender isso demarca a possibilidade de futuros possíveis, né? Futuros condizentes, futuros que perpassem a luta, a transformação. Em um país como o nosso, o famoso nadar contra a corrente. E sem isso a gente não chega a lugar nenhum. Por isso que nós estamos aqui, tendo aula, numa situação adversa. Todos trabalharam durante o dia. Melhor seria se a gente pudesse estar em casa descansando. Mas isso não foi dado para nós. Se a gente parar para descansar, as coisas vão continuar como elas são. E a gente não quer que as coisas continuem como são. Né? Não vai ser uma gripe que vai nos impedir, né? Não vai ser um cansaço que vai nos impedir. Porque se nos impedir, a gente vai estar aceitando essa condição histórica de mundo que foi legada para a gente. Ou seja, a gente vai continuar sendo nós mesmos. Ou seja, aquilo que socialmente a sociedade delegou para a gente. E isso é morrer em vida. É por isso que o Estevão fala, você tem que se apropriar da sua história e produzir sentido a partir dela. Porque isso te possibilita agir no sentido de uma transformação do seu lugar no mundo. É a mesma lógica que está aqui no texto do Estevão. As narrativas são memórias conscientes e passados interpretados. Então, toda narrativa histórica, ela surge de memórias conscientes do passado e de interpretações do passado. Então, a forma como nós lembramos o passado, como nós descrevemos o passado, diz muito sobre a forma como, no presente, nós entendemos o lugar desse passado. A nossa sociedade está retornando à discussão sobre cotas, querendo retirar o direito das cotas e do acesso das populações de baixa renda e negras e pardas da universidade. Né? Por que existe um movimento nessa direção? Porque eles querem justificar que hoje você pode conseguir tudo através do mérito individual, uma das grandes ilusões, das grandes panaceias, né, da nossa sociedade atual. E numa sociedade desigual, não existe mérito. Simples assim. Mérito é em sociedades ou em contextos onde existe uma equidade. Se você colocar eu para nadar com o Michael Phelps, eu sempre vou perder, independente do meu mérito ou do meu esforço. Se eu for colocado para correr com o Usain Bolt, eu sempre vou perder, independente do meu mérito ou do meu esforço. Assim como se for colocar o Michael Phelps e o Usain Bolt para discutir a importância da didática da história para a compreensão da aprendizagem histórica, eles sempre, possivelmente, ficarão atrás de mim. Então, o mérito é um dado relativo, não é um valor universal. Numa sociedade desigual, mérito não existe. Né? Então, comparar determinadas realidades é fundamental, entender determinadas realidades é fundamental. Então, toda narrativa, ela presentifica uma determinada relação com o passado que porta um determinado interesse. Né? As narrativas
Desculpa. As narrativas, elas são memórias conscientes e passados interpretados. Ambos podem ser exatos ou inexatos, mas produzem sentidos. Ou seja, a gente pode acreditar e se mover a vida inteira acreditando em mentiras, acreditando em narrativas falsas, que mobilizam uma relação falsa com o passado. Para usar um conceito que vocês conhecem bem, é isso que o Marx chamou de alienação. Ou seja, narrativas inexatas sobre o passado, elas produzem sentido. Então, é por isso que numa sociedade como a nossa, para usar o exemplo anterior, você tem pessoas excluídas pensando como os portadores da exclusão. Você tem pessoas negras reproduzindo o racismo. Você tem mulheres reproduzindo a misoginia e o machismo. E você tem gays reproduzindo a homofobia. Por quê? Porque eles não perceberam, não se apropriaram dessa relação, ou se apropriaram de uma outra forma. Entendem? E aí, é entender como essa apropriação foi produzida, e se ela é legítima ou não, é que é fundamental. E a história é fundamental para ajudar a entender isso. Ou seja, produzir uma compreensão qualificada dessas experiências. Então, esse processo de aquisição do conhecimento histórico do passado para a formação da consciência histórica e por meio da aquisição de competências de experiência, ou seja, acúmulo de conhecimento sobre o que foi, capacidade de qualificar a sua interpretação sobre o que foi, e acúmulo de orientação, ou seja, capacidade de, com base numa experiência alargada e numa capacidade de interpretação alargada, seguir caminhos outros, que não aquele que todos seguem, ou que a maioria segue, ou continuar seguindo, né? Se você vê uma multidão, eu sempre falava isso, né? Na verdade, isso é aristotélico, né? É Nietzsche, na verdade, né? Se você vê uma multidão indo numa direção, geralmente você pode virar na direção oposta que você nunca erra. Por quê? Porque experiência e orientação, ela produz instrumentalização. A maioria, quase sempre, ela é orientada a seguir numa determinada direção, mas ela faz isso sem refletir. É o famoso espírito de manada, né? Pensar como massa, né? Sem entender as estruturas que te direcionam naquela determinada direção. Conseguir pensar diferente é muito difícil. É por isso que um indivíduo que não é violento, não na prática cotidiana, num contexto coletivo de violência, ele se torna agressivo e violento. Psicologia de massas, né? Wilhelm Reich. Mas vamos aplicar isso à questão do contexto do futebol ou de festas, né? Quando a galera de um bairro está numa boate e ele está sozinho, ele se comporta de uma forma. Agora, se ele está naquela festa com os 10 amigos dele da academia, ele se comporta de outra. Você está num estádio de futebol, às vezes, né, o cara está lá, ele não foi lá para brigar. Mas acontece alguma situação de violência, ele acaba se comportando de forma irrefletida como a massa, como coletivo. Então, as tendências tradicionais de orientação, elas são manipuladoras. Para você conseguir ser criativo, você tem que pensar fora da caixinha. Ou se você vai seguir a massa, não tem problema nenhum em seguir a massa, você tem que saber por que você está seguindo. Porque se você não saber por que você está seguindo a massa, você vai virar mais uma ovelha, né? E o destino da ovelha é sempre a mesma.
vai ser tosqueada pelo pastor. Vai ser tosqueada por quem está cuidando do rebanho, porque todo rebanho ele serve ao interesse de quem controla o rebanho. Você pode seguir o rebanho, mas não pode reclamar depois daquilo que você não tinha como esperar o contrário. Então, é um processo complexo. Produzir uma consciência capaz de interpretar os processos temporais, ampliando a sua visão sobre o passado, qualificando a sua interpretação sobre o passado e te permitindo adquirir autonomia, ou seja, capacidade de se autonomizar. Ou seja, eu vou fazer isso porque eu quero, porque eu entendo que é assim que deve ser, com base nessa experiência do passado, com base nesse modelo, com base nisso e naquilo. Ou seja, saber justificar à luz de uma experiência histórica, minimamente qualificada, embasada na interpretação do porquê que você vai agir daquela forma e não de outra. Infelizmente, a maioria das pessoas não conseguem atingir esse nível de autonomia. E é por isso que elas precisam da história. É por isso que elas precisam da ciência. É por isso que elas precisam das ciências humanas, da filosofia. Porque são áreas da cultura humana que ajudam a desenvolver essa capacidade, que não é natural, ela é desenvolvida. Vamos seguir com o texto, né? Meus calados acadêmicos. Qual a importância da história? Pergunta que Urizen se faz e que Urizen responde. Qual a utilidade de um vasto saber histórico se ele for ensinado como algo estático, monumental e decorativo, sem nenhum potencial para orientar ações no presente com base no conhecimento qualificado do passado? Uma pergunta dura, que é aquela que, quando você entrar em sala de aula, os alunos vão fazer para você. Quando você exercer a sua profissão docente, você vai ter que responder essa pergunta. Por quê? Porque o tipo de ensino de história que se pratica em uma medida nas escolas, sobretudo do ponto de vista do currículo oficial e da visão política sobre a história que se quer ensinar nas escolas, ela é exatamente isso. Um saber monumental, estático e decorativo, que não tem grandes potenciais de orientar a compreensão do presente e qualificar esse conhecimento à luz do passado. Você acaba estudando coisas desconexas, não porque elas sejam desconexas, mas porque é difícil você construir coletivamente o entendimento de que essas coisas fazem parte da formação da nossa tradição ocidental. É difícil para a situação dos sujeitos em condição de aprendizagem se interessar por esse conhecimento. Entender que esse conhecimento também ajuda a entender a sociedade atual. E aí, por isso que eu falei para vocês, né? Vocês sempre terão que lidar com a importância da história. Então, muito do que a gente faz enquanto docente é ensinar conteúdo, orientar situações de aprendizagem na qual a aquisição de competências e habilidades ligadas ao conteúdo está posta. Mas o nosso grande desafio mesmo é fazer as pessoas entenderem que qualquer ciência, para usar uma frase do Mark Bloch, para qualquer pessoa que não seja um tolo completo, ela é algo extremamente interessante. Fecha aspas. Ou seja, as pessoas, ao se apropriarem de uma cultura científica, ela parece algo externo ao mundo delas. É porque elas foram roubadas do direito de entender que a ciência faz parte da cultura humana e que isso faz parte da tradição com a qual elas têm que se apropriar. Então, elas vivem num mundo onde a ciência, a cultura científica, a cultura historiográfica não existe. Apresentar isso para elas, porque elas vivem em situações completamente distantes dessa cultura científica, é muito difícil. Mas se você conseguir fazer isso, despertar o interesse pelo conhecimento,
despertar o valor e o respeito pelo saber, seja o saber qual for, isso já vai ser demais, cara. Vai ser gigante. Porque quando a pessoa acorda, dificilmente ela volta a dormir. Quando ela percebe o quanto ela está sendo expropriada, quando ela percebe o quanto ela poderia usufruir de coisas que ela não pode, ela vai correr atrás, mano. E aí ela vai encontrar formas de se organizar socialmente, individualmente, para melhorar a sua realidade. Então a gente está sempre lidando com isso. Qual a importância da história? A importância da história é qualificar o nosso entendimento do nosso próprio mundo. E aí, isso não pode ser decorativo, não pode ser monumental, né? A gente tem que falar de Grécia, Roma e Egito, sim, mas a nossa maior capacidade é mostrar um Egito presente, uma Grécia presente, uma Roma presente, uma África presente, uma cultura autóctone sul-americana presente. E isso é um desafio gigante que não está no livro didático, não está no currículo em si, vai depender muito da sua capacidade, do seu interesse. Por outro lado, voltando à palavra dele, de que serve a habilidade para refletir historicamente e criticar as práticas e a experiência, se a sua experiência ainda é pobre? Eu coloquei aqui, palavra minha, como se fosse a identidade de um adolescente. Esse passado monumental, decorativo, estático, é aquela pessoa que não quer estudar mais, porque acha que sabe tudo, que conhece a história do Brasil, que conhece a história e sabe que as coisas são de uma determinada forma e não quer pensar de outra forma. Isso é um problema gigantesco. Mas o oposto disso também é um problema. Não adianta você desenvolver uma habilidade de refletir historicamente, criticar as práticas, mas não ter uma experiência histórica qualificada. Ou seja, não adianta você querer ser historiador, um profissional qualificado, atuante, crítico, se você não estuda, se você não investe na sua formação, se você não dedica horas e horas para ampliar a sua cultura intelectual, a sua erudição em relação à sua própria área. Porque você vai acabar apontando os problemas. Mas, meu amigo, apontar problema, tem tanta gente aí para fazer isso. Chega um momento da vida que a gente tem que apontar problema e também trabalhar no sentido de solucioná-los. O adolescente, ele consegue fazer a crítica, ele consegue identificar problemas, mas ele não consegue trabalhar no sentido de solucioná-los, né? Quando você tem uma visão muito superficial das coisas. Não estou aqui fazendo uma crítica ao Estado adolescente, né? Existe muita criatividade, liberdade na adolescência. Não é isso que eu estou fazendo. Eu estou dizendo que é um saber incompleto, como todo saber é. E é por isso que a gente tem que investir na qualificação sistemática da nossa formação. Tem historiador que não quer estudar, não quer ler livro. Tem professor que sai da faculdade e não abre mais livros, a não ser o livro didático. Esse é um péssimo profissional, é o tipo de pessoa que não vai agregar muito. A gente tem que acreditar sempre que esse processo de reflexão, de desenvolvimento da nossa experiência, da nossa capacidade de interpretação, da nossa capacidade de orientação, é um processo dinâmico. Ou seja, estudar é uma estrada sem fim, é um caminho sem volta, né? Não tem como você fugir disso. Senão você vai conseguir a habilidade de criticar, de entender os problemas, mas sempre de forma superficial. Você vai ficar ali na superfície das coisas. E o que faz com que as coisas mudem mesmo não é a superfície, é a estrutura, é os alicerces, né? É por isso que não adianta você falar de um racismo esporádico. Você tem que falar de um racismo estrutural. Entendê-lo como estrutural. Aí resolve. O dia que a gente entender que a exclusão, a violência e o racismo ele é estrutural na nossa sociedade e atacar com políticas públicas de educação, de saúde, de segurança pública para transformar essa situação estrutural de exclusão, violência e racismo,
quem sabe a gente mude. Numa longa duração aí de 40, 100, 200 anos. Fora disso, a gente vai continuar trilhando esse caminho que é muito marcado por essas adversidades e perversidades. A parte final do texto, ele vai apresentar 4 definições da relação entre a aprendizagem histórica e a aquisição de competência, de experiência, de competência de interpretação e de competência de orientação. A parte final, ele traz as 4. Né? Então, a aprendizagem histórica, usando as palavras dele, a aprendizagem histórica permite ampliar a experiência do passado, fazendo com que o presente não seja visto como desconectado do passado, nem como seu derivado direto. Ou seja, se você acredita que alguém que é pobre, periférico e negro pode competir em pé de igualdade com as pessoas para entrar no mercado de trabalho ou para entrar na universidade, o seu pensamento do presente é completamente desconectado do passado. Se você é rico, milionário, dono de banco, eu não tenho nenhum problema com isso. Agora, se você é classe média para baixo, seu pensamento é desconectado. Você está reproduzindo uma lógica que só maltrata pessoas como você. Então, aprendizado histórico, ele te permite ampliar essa experiência, de entender que o presente está conectado com o passado, mas não é um derivado direto dele. Né? Ou seja, se fosse um derivado direto, não existiria história. Então, entre o ontem e o hoje, existem mudanças e continuidades que podem ser entendidas. Ser mulher no século XXI é diferente de ser mulher no século XX. Mas algumas estruturas permanecem. Esse passado não está desconectado. Esse é um ponto. Então, voltamos ao exemplo. Né? Quando conhecemos o passado, não apenas como um criador determinista da realidade atual, mas como a sua condição inicial, nós percebemos as mudanças temporais como uma dinâmica do mundo humano, onde nada é estático, onde nada é eterno. Isso é o suprassumo de um conceito de aprendizagem histórica. Ou seja, quando a gente aprende num processo qualitativamente orientado a nossa relação com a experiência do passado, você entende que existe uma relação, que essa relação pode ser compreendida e que ela tem uma relação de simetria, ou seja, de continuidade, e de assimetria. E que o nosso presente nunca é desconectado desse passado e, consequentemente, o nosso futuro nunca é desconectado nem do passado nem do presente. É por isso que você tem que entender isso para se apropriar disso. Se apropriar é o que eu vou fazer com isso. Né? Essa é a primeira definição. A aprendizagem histórica permite ampliar a experiência do passado. Então, é fundamental conhecer o nosso passado. É fundamental entender que nós vivemos quase 400 anos de escravidão. Né? É fundamental entender isso. Porque o nosso presente não está desconectado dessa dura realidade. Pelo contrário. Ele está, de outras formas, se reproduzindo no presente. Segunda definição. A aprendizagem histórica qualifica a nossa competência para encontrar significado, qualificando a nossa capacidade de interpretação, possibilitando dar aos fatos significados. Ou seja, se eu entendo que o passado e o presente possuem uma relação que não é de determinação, mas que não é também de desconexão, ou seja, o hoje não é totalmente diferente do ontem, embora seja diferente, quando eu ver alguém sofrendo racismo, ou as pessoas sendo mortas pela polícia simplesmente por serem negros, ou mulheres continuarem sendo espancadas simplesmente porque são mulheres,
eu vou entender claramente a minha capacidade de interpretação vai me permitir compreender os significados disso. Entender que existem estruturas sociais que fazem com que esses valores permaneçam. E, ao entender isso, vai ocorrer a ampliação da nossa competência de interpretação. Por quê? Porque permite a você ver o mundo numa perspectiva crítica e desconstrucionista. Crítica e desconstrucionista. Permitindo superar os sentidos e os significados tradicionais da cultura histórica. Como, tipo, lugar de mulher na cozinha, mulher não pode estudar, não pode ter um salário maior do que o homem, porque o homem é a cabeça da família. Todo negro é metido. Né? Todo índio é preguiçoso. Esses jargões, né, do senso comum que as pessoas reproduzem, e muita gente se orienta com base nisso, acredita nisso. 90% das nossas famílias seguem essa estrutura tradicional, onde, na lógica, a mulher tem que ser submissa, porque isso é um valor tradicional de uma cultura religiosa que está na estrutura da nossa sociedade. Se você olha para o passado, se você consegue entender essas estruturas, você pode interpretá-la de forma mais qualificada. Ou seja, alguém que é negro e está reproduzindo racismo, ainda que ele se beneficie em um determinado momento, em algum momento ele vai ser fruto da exclusão. Não é porque ele está do lado de lá hoje da mesa que ele é reconhecido como um igual. Um negro na casa grande, ele é sempre um serviçal. Ele nunca é um senhor. O negro da casa, para usar o exemplo lá dos Estados Unidos, ele é só um traidor da causa. Ele só é mal visto pelos outros escravos. Ele não é bem visto pelo senhor, ele não é reconhecido como igual. Então, entender a aprendizagem, ela te permite encontrar os significados, ou seja, o porquê da discriminação, o porquê da miséria, o porquê do racismo, o porquê da homofobia, o porquê da misoginia, né? Entender porquê, significado, como isso é produzido, quais os sentidos que justificam isso. Né? Isso é um dos elementos da aprendizagem. A ampliação da sua competência de interpretar vai te permitir ver o mundo numa perspectiva crítica. Né? E aí você vai perceber que, ao longo da sua vida, você reproduziu isso diversas vezes. Você, por ser um sujeito, seja homem ou seja mulher, no século XXI, você já reproduziu racismo, já reproduziu machismo, já reproduziu homofobia, já reproduziu discriminação em alguma escala. Mas, se você continuar avançando na sua competência de compreensão histórica do mundo humano, você vai começar a desmistificar isso e a superar essa adolescência intelectual que é ser racista, ser misógino, ser xenófobo, né? E uma série de outras coisas. Então, você começa a ver o mundo numa perspectiva crítica, desconstrucionista, ou seja, entender por que as coisas são assim, né? Permitindo superar os sentidos tradicionais. Então, você passa a entender que isso é só uma narrativa para legitimar o status quo. Lugar de mulher é onde ela quiser. Lugar de negro é onde ele quiser e puder estar. Todo indivíduo homossexual é um sujeito portador de direitos. Ele tem que ser respeitado como tal, em todas as escalas do direito civil, constitucional e penal. Né? E isso vai fazer com que você desenvolva um padrão de identidade diferente da maioria das pessoas. A sua identidade não vai ser por aceitação, mas por rejeição. Então, quando você compreende as coisas, às vezes você, na maioria das vezes, desenvolve uma competência crítica que te permite ser diferente. Só diferente porque eu penso diferente. Pronto. E por que eu penso diferente? Não é porque eu penso, não é minha opinião.
Eu penso diferente porque eu investi no estudo sistemático de determinadas relações. Então, não me venha com blá, blá, blá. Meu pensamento é fundamentado numa análise da experiência da sociedade brasileira. É assim que o historiador se coloca no debate. Né? Pelo menos é assim que deveria ser. Terceira definição. A aprendizagem histórica permite uma ampliação da competência de orientação, pois ao ampliar a experiência do que foi o passado e de como as pessoas interpretam o passado no presente para justificar as suas ações, você passa a perceber que outras formas de ação seriam possíveis e até mais qualificadas. Se você percebe que a forma como as pessoas significam a experiência do passado no presente é desconexa e o entendimento que elas têm do presente é limitado, o melhor é buscar construir novas alternativas de futuro. A gente poderia chamar aqui de utopia, na qual o presente e passado possa se realizar de forma efetiva. Né? Olha que definição maravilhosa. Ou seja, a ampliação da nossa competência de orientação nos permite sonhar com realidades outras. Não é porque você é da periferia e é de uma família de serventes de pedreiro que você tem que ser servente de pedreiro. Se apropria dessa situação de exclusão e sonhe com outra coisa. Mas saiba, você vai ter que lutar contra as estruturas sociais, psicológicas e sociais que te excluem. E você vai ter que nadar contra a correnteza. Vai ter que nadar. Você vai ter que ser um herói da sua própria história. Você vai ter que entender que você está num mundo onde existem tantas coisas contra você, mas também muitas coisas a favor, e que você vai ter que travar uma luta existencial para se afirmar nesse mundo aqui. Porque você não tem outro. Ou você vence aqui, ou você é feliz aqui, ou a felicidade vai ser uma impossibilidade histórica para você, porque a história lida com a realidade. Então, é entender isso, né? É entender e buscar. Mas você só busca se você entende. Se você não entende que você está num lugar de exclusão e que você tem que superar esse lugar, você vai permanecer ali, meu irmão. Se você é o neto do Castelo Branco, se você é parente direto do Vargas, se a sua família é dona de metade do Mato Grosso do Sul, de uma propriedade rural, se você não tem problema. Eu não acho que você está pensando segundo uma lógica de mundo que te beneficia. O problema é quando você está lá totalmente excluído e você continua pensando como aqueles que te excluem. Porque aí você nunca vai conseguir se inserir. Né? E você não tem que pensar nunca como aqueles que te excluem. Você tem que entender como eles pensam, como a exclusão é processada, como a discriminação é processada, como a violência é processada, não para vingar, não para reagir no sentido de violência, mas simplesmente para desconstruir isso. Se você não conseguir desconstruir socialmente, na vida social, seria o ideal, ou seja, aquele nosso sonho de fazer história para transformar a sociedade, se a gente não conseguir isso, que a gente consiga, pelo menos, transformar a nossa compreensão do mundo numa compreensão mais qualificada e superar esses atrasos da nossa consciência. Ou seja, evoluir enquanto indivíduo humano, que, no limite, é um dos principais objetivos da educação. Olha que genial. O Riesen é genial. Simples assim. Experiência e interpretação e orientação são competências interconectadas. Não existe uma experiência completamente dissociada de uma capacidade de qualificar a interpretação,
assim como não há uma interpretação que não produza orientação. O Riesen separa essas dimensões da aprendizagem para, didaticamente, dizer como opera a aquisição do conhecimento histórico por parte dos indivíduos humanos. E, segundo ele, óbvio, tudo isso ocorre no indivíduo de uma forma singular. E é por isso que você vai encontrar, digamos assim, sujeitos múltiplos e sujeitos carregados de paradoxos e de idiosincrasias, ou seja, nossa consciência e nossa identidade não é linear. E se ela for linear, existe um problema aí. Porque a sua consciência não é uma consciência, é uma falsa consciência. Mas não vamos entrar nisso, não, que isso daria pano para mais 6 meses de curso. Né? Mas daria para a gente entrar, se quisermos. Né? Para finalizar, vou falar um pouquinho desse quadro aqui, que define essa relação entre a aprendizagem histórica e a aquisição da experiência do passado. Então, a história lida com a compreensão da orientação temporal, que produz a consciência histórica. A consciência histórica ela é derivada sempre de uma experiência do passado que vai produzir imagens, representações e memórias que alimentam essa consciência por meio das narrativas. Essa memória da experiência do passado retida na consciência histórica, ela ajuda a compreender, a avaliar e a prever determinadas ações no presente, gerando também expectativas de futuro. Tudo isso compõe, dentro do ambiente cultural do mundo humano, valores que a gente pode chamar de cultura histórica, que no caso do Riesen, não vai dar tempo da gente entrar aqui, a cultura histórica tem 3 dimensões: a sua dimensão estética, a sua dimensão cognitiva e a sua dimensão política, que está representada aqui nesse quadro. E aí, dentro desse campo, dessa cultura histórica política, você começa a estabelecer determinados valores, determinados padrões que vão te permitir atuar dentro de uma perspectiva individual, dentro de uma perspectiva coletiva, dentro de uma perspectiva que seja de uma militância de esquerda ou de direita, ou dentro de uma perspectiva que possa ser simplesmente definida pela opinião. A cultura histórica ela influencia a cultura política da mesma forma que a cultura política e a cultura estética e cognitiva influenciam a cultura histórica. Na verdade, a cultura histórica ela opera no interior dessas 3 dimensões. E o ensino de história ele atua como um elemento que ajuda na qualificação da apreensão dos saberes sobre o passado. Então, o aprendizado, a formação da consciência, a elaboração da experiência do passado, ela antecede ao ambiente escolar da didática da história. Por isso que o Riesen, naquele texto que nós lemos, entende que a função fundamental de uma didática da história é refletir sobre os processos de aprendizagem no interior da formação histórica dos indivíduos. E isso antecede um ambiente formal, escolar de aprendizagem. Então, a didática da história não lida apenas com a reflexão sobre os processos formais de ensino e aprendizagem do ensino escolar da história. Ele remonta isso a uma perspectiva antropológica, colocando numa perspectiva de matriz filosófica que todo indivíduo humano se relaciona com a história e produz sentido a partir da história. E que a ciência histórica teria como função qualificar esse entendimento através de um saber e de uma técnica que essa ciência, que é a história, seria capaz de produzir, da forma como o professor Estevão explica bem, lá no seu capítulo sobre a Veritas Filias Tempore, e sobre o conhecimento histórico e a sua relação fatorial, se convergem nesse sentido. Eu tentei apresentar para vocês uma reflexão geral sobre a discussão da didática da história e como ela se encaixa nesse texto, e eu tentei apresentar para vocês os principais elementos conceituais que estão no texto. Praticamente essa minha
projeção foi um resumo comentado, né, do texto pequeno, porém brilhante e porém gigante do Jörn Riesing, que é esse que a gente escolheu para fechar a disciplina. Espero que vocês possam ter entendido, espero que eu possa ter contribuído com o entendimento de vocês do texto. A minha garganta não está aguentando mais, o meu nariz está terrível, a minha tosse não para, e eu estou no meu limite, mas estou aqui para responder a perguntas, caso vocês as tenham, e eu vou parar a gravação e a gente fica para a parte das perguntas. Beleza? Ok. Falou então. Alex, eu vou parar aqui a gravação, só um minutinho. 2, eu estou destreinado com isso. Aqui, interromper a gravação, interromper a gravação.